Point click é um estilo de jogo que todo mundo já conheceu. Seja você novo, velho, cadáver, todo mundo já teve contato com algum. Isso não é à toa. Jogos point click existem desde a época mesozoica da internet. Diz aí, quem nunca jogou aqueles jogos de navegador feitos em Flash? Jogos como R-Stick, Memoken Go Rap, Crimson Room. Quem não lembra daquela cena de The Visit em que aquela minhoca amaldiçoada entra no cu do gato? Vou apelar ainda mais. Quem nunca jogou ou viu alguma gameplay de FNAF? Por incrível que pareça, os primeiros FNAF são sim considerados point click, assim como qualquer jogo que depende exclusivamente das mecânicas de apontar, clicar e observar, sem ter controle direto com o personagem por meio de teclas ou botões. Mas se eu te contar que a própria ideia de interagir com a tela apontando nasceu antes mesmo da internet, e até antes mesmo da criação do videogame. Para isso teremos que viajar não 20, não 30, mas 66 anos no passado. The TX-0 was an experiment in transistorization, the first solid-state general-purpose computer. Its transistors were encased in little removable tubes so that they could be easily checked. Designed and built at the Massachusetts Institute of Technology in 1956, the machine used a modest 5,000 watts of power. Punch tape served as an input device, rewound by hand after each use. Although the machine was transistorized, it was and still is very sensitive to heat and will only run if the temperature stays below 80 degrees. The TX-0 was equipped with some very modern peripherals, a video screen and a light pen, a half-inch tape drive, and it even featured a video game program involving a mouse with a memory, threading its way through a maze to reach a piece of cheese. Mouse Intimate foi um jogo criado lá para 1959. 99% de vocês não estavam nem dentro do saco do pai ainda. O objetivo original do jogo era testar a capacidade interativa dos computadores, já que na época pouco se sabia sobre o verdadeiro potencial de um computador. O Mouse Intimate surgiu para mostrar que os computadores podiam fazer muito mais, além de apenas processar números. O jogo era bem simples. Tinha um rato com o único e importante objetivo de atravessar o labirinto inteiro para comer um queijo. Até então, nada demais. Você deve pensar. Ele era apenas o avô do Transformice. Mas se por acaso você pensou que você era o rato, você está completamente enganado. O rato era apenas o rato. O queijo era apenas o queijo. E você era nada mais, nada menos do que o labirinto. Seu objetivo era criar o labirinto que o rato teria que enfrentar para alcançar o queijo. O rato, na verdade, era o computador, já que o mouse Intimate não foi criado para saber o quão boa era a coordenação motora dos cientistas, e sim testar a capacidade do computador de resolver problemas sozinho. Você, com a ajuda de uma caneta, sim, uma caneta. Óbvio que não era uma caneta normal que a gente usa na escola, né, porra? Era uma caneta maquinada, cheia das tecnologias steampunk. Com a ajuda dessa caneta, você desenhava o labirinto inteiro e escolhia a localização, tanto do queijo quanto do rato. Assim o computador ficava na tentativa e erro tentando descobrir o local do queijo. Até que chegaria um momento em que ele simplesmente iria decorar o labirinto inteiro e não teria mais nenhuma dificuldade de encontrar o queijo. A não ser que você fique trocando o queijo de lugar. Aí o rato só vai olhar pra você e vai te mandar tomar no cu. Ah tá, legal. Massa. O computador aprendeu a resolver labirintos. Mas e depois? Quando que o objetivo desses então considerados, entre aspas, jogos se tornaria um entretenimento em si e não um simples teste de software? Para descobrir isso, teremos que avançar alguns anos no futuro. 1971, lançamento da primeira máquina de arcade, conhecida como Computer Space. Essa seria a máquina que abriria o mundo dos jogos, assim criando a era dos arcades. 1972, lançamento do primeiro console doméstico, conhecido como um console bem simples, mal tinha jogos e praticamente toda a sua biblioteca se baseada em jogos simples, estilo Kojima, o que você fez? Em 1977 também teríamos o lançamento do Apple II, um dos primeiros computadores domésticos acessíveis para os plebes comuns. 1980, a empresa conhecida como Sierra lançaria o seu primeiro jogo para os computadores Apple II.
A Sierra, que ficou conhecida pelos seus jogos point and click, não começou fazendo especificamente esse estilo de jogo. Eles começaram fazendo jogos estilo Text Adventure, que eram jogos onde para realizar uma ação você teria que digitar determinados comandos de texto. Por exemplo, para abrir uma porta você teria que digitar Open Door. Para pegar um objeto tipo, sei lá, uma chave, você teria que digitar Take Key. A Sierra só lançaria o seu primeiro jogo de point and click lá para meados de 1990, no lançamento do jogo chamado King Quest V. 1982. A Lucasfilm Games nasceu como um braço experimental da Lucasfilm, a mesma empresa que criou franquias conhecidas como Star Wars, mais tarde mudando seu nome em 1990 para a então conhecida LucasArts. A LucasArts foi responsável por criar o então considerado, pela grande maioria, o primeiro jogo point and click, Manic Mansion, que foi lançado inicialmente para o computador Commodore 64. O jogo não era tão inovador na questão narrativa. Resumidamente, você controla um grupo de adolescentes tentando salvar uma personagem sequestrada por um carecas, o fudido. Manic Mansion inovou em introduzir várias mecânicas que definiriam o point and click moderno. Antes dele, os jogos de aventura ainda dependiam muito do uso de comandos de texto para executar certas ações. O Manic Mansion tornou o mouse o centro da ação. Isso tornou o gênero acessível. Mas por que eu tô dando tanta importância para essas duas empresas? Simplesmente porque essas foram as empresas pioneiras nesse estilo de jogo. E hoje em dia você clica numa porta, pega um item e resolve um puzzle sem digitar nenhuma linha de texto, é porque essas duas empresas caminharam muito para que todas as outras pudessem correr. Porém, por bastante tempo, o point and click se tornou um gênero nichado. Os jogos evoluíam cada vez mais, novas mecânicas surgiam e o estilo acabou ficando meio datado. Mas tudo mudaria com a chegada de um ser divino, o responsável pela felicidade de muitos pobres imundos que não tinham condições de ter um console. E esse herói se chamava Flash. Não esse Flash. Flash bom. Bastava você ter um computador meia bomba e uma internet chumbada que você já tinha acesso a milhares de jogos gratuitamente. Cada um mais criativo e surreal que o outro, já que os jogos eram feitos por devs independentes e estúdios bem pequenos. Não precisavam de nada além de uma guaravita e um pão com pão. Então eles não tinham que lidar com empresas barrando ideias ou coisas assim. Criar jogos no Flash era, entre aspas, fácil. Então isso foi um prato cheio para quem tinha uma vontade enorme de criar jogos. E o point and click, por ser um gênero também, entre aspas, fácil de fazer, fez com que o gênero point and click se reinventasse, fazendo com que ele ficasse cada vez mais em alta. Inclusive, uma curiosidade legal: muitos criadores famosos começaram programando jogos simples no Flash. Criadores como The Binding of Isaac e Castle Crashers foram alguns desses exemplos. E adivinha qual foi o estilo de jogo que algum desses criadores começaram? Menção honrosa também a jogos que foram lançados apenas para consoles. Jogos como Hotel Dusk, Zero Escapes, não eram jogos de Flash, mas não podemos negar que eles foram jogos point and click que fizeram sucesso. Com isso, a gente chega mais perto da década atual. Com o tempo, o point and click começou a ficar datado novamente. Jogos de Flash em si ficaram datados. O computador virou algo comum. Os jogos evoluíram. Portes de console para PC viraram padrão. Jogos feitos exclusivamente para PC também começaram a surgir aos montes. O Flash em si recebeu o golpe final em 2020 e morreu. O coitado já estava todo velho, fudido, sem herança nenhuma para deixar. De certa forma, o mesmo aconteceu com o point and click. Hoje em dia, o point and click não é mais um gênero dominante. Virou só uma mecânica comum dentro de outros jogos. Ficou cada vez mais raro encontrar jogos que fossem só point and click. E na minha opinião, é muito difícil que o gênero se reinvente novamente. Porque, no fim das contas, o point and click sempre foi simples em questão de gameplay, o que fez ele ficar naturalmente ultrapassado. E, no fim das contas, o destino mais provável do point and click é se tornar mais um detalhe perdido dentro de outros jogos.